Aí ele diz: não se deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E é interessante que a Bíblia sempre faz a distinção entre a pessoa e o comportamento da pessoa, né? Por exemplo, Deus, ele ama o pecador. Ele ama o pecador, ele ama o ser humano. Mas ele abomina o pecado que aquele pecador comete. Só que o que acontece? Aqui ele coloca no nível da identidade a coisa. Ele diz, olha, e nem os imorais, os idólatras, os adúlteros, e continua, os homossexuais, isso, aquilo outro. Então, ele identifica o ser humano com aquilo que ele faz nesse ponto. O que isso significa? O que isso traz para nós de entendimento? Se normalmente a Bíblia não faz isso. Está querendo dizer que aquelas pessoas que se abraçaram de tal maneira com o pecado, com o comportamento reprovado por Deus, que chegaram ao ponto de rejeitá-lo completamente a todos os seus chamados, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Sejam elas pessoas que estão frequentando uma igreja, sejam elas pessoas que nunca nem ouviram falar de uma igreja. Provavelmente de Jesus vai ter ouvido, porque Jesus ele sempre vai alcançar alguém para contar a sua história, independente de onde a pessoa esteja. Deus faz isso. Deus fez isso com tantas pessoas, até dentro da palavra. Então, Deus faz isso. Ele vai buscar alcançar as pessoas que estão precisando da palavra, né? Então, Deus faz. Mas chega um ponto que o ser humano endurece o seu coração de tal maneira e se apega de tal maneira ao pecado que fica assim, ele se identifica com o pecado. Então isso se torna parte da sua identidade. Ele não é só mais alguém que comete um ato de imoralidade. Ele é um imoral. Ele se torna um imoral. Ele não é mais só alguém que comete um ato de idolatria. Ele se torna um idólatra. Ele não é mais alguém que comete um adultério. Ele se torna um adúltero. Porque isso já se entranhou de tal maneira na sua vida, corpo, alma, espírito, que ele não se desvincula mais daquilo, ele não abre mão mais daquilo, ele não quer mais abandonar aquilo, porque aquilo é a fonte de vida, de prazer e do que ele mais tem de importante. Então, ele não larga isso pelo Senhor, porque ele não está nem aí para o Senhor mais. Ele só quer satisfazer os seus desejos pecaminosos para esse tempo. E está tudo bem nesse sentido, porque Deus respeita. Deus, ele fala na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo também, que Deus, ele entrega essas pessoas a seus próprios desejos. E isso vai ser o galardão dessas pessoas, uma vida de prazeres nessa terra. Mas essas pessoas, elas não vão ter, como não quiseram ter relacionamento com Deus aqui na terra, não terão com ele na eternidade. E é interessante, gente, isso é muito... Cara, eu já falei sobre isso algumas vezes, pelo menos umas 2 vezes, mas eu preciso repetir isso aqui. As pessoas, acho que elas por falta de entendimento, ou por medo, ou por se sentirem, sei lá, injuriadas e desrespeitadas, sei lá o quê. As pessoas, elas acabam entrando numa de desejar coisas que não fazem o menor sentido, né? Então a pessoa quer viver, tipo, todo mundo está querendo ir para o céu, né? Que sal, não sei o quê. Mas na verdade as pessoas não querem o céu. Elas acham que querem o céu, mas elas não querem o céu. Só que, na verdade, o que acontece é que elas se sentem ofendidas pela existência do inferno. As pessoas que não têm Jesus, não aceitaram a Cristo e estão vivendo na prática do pecado, elas se sentem ofendidas pela consequência que a Bíblia apresenta para aqueles que não aceitarem Jesus, para aqueles que não viverem um relacionamento com Deus aqui na Terra. Então elas se sentem ofendidas pelo inferno.
E aí por isso elas se levantam e dizem que nós somos radicais, ou que a Bíblia está errada, ou que Jesus, Deus é injusto e qualquer coisa parecida. Mas, gente, não faz o menor sentido. Sabe por quê? Eu já falei várias vezes, a eternidade, a salvação, o céu, como comumente é conhecido, né? A salvação não tem nada a ver, não é sobre, o ponto principal não são as bênçãos eternas, não é sobre fugir do inferno, é sobre ter um relacionamento eterno com Deus. Quem não deseja isso não vai ter, é simples assim. E como é que a gente prova que a gente quer isso? Aqui na Terra. Onde a gente prova? Aqui na Terra. Como? Quando? Nesse tempo de vida que nós temos. Como? Buscando esse relacionamento aqui. Mas dentro dos parâmetros dele. Não adianta você querer conhecer uma pessoa hoje. Por exemplo, você vai conhecer uma pessoa, né, que você gosta, sei lá, pode ser um ídolo, pode ser, sei lá, um desconhecido que de repente você conhece, você acha interessante, você quer, né, manter um relacionamento com ele, quer ter uma amizade e tal, não sei o quê, e você querer levar a relação do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que você quer, e não respeitar o outro, não respeitar as preferências do outro, não respeitar os desejos do outro, não respeitar aquilo que o outro deseja, não adianta. Não vai existir relacionamento assim, ele vai chegar uma hora que vai encher a paciência e ele vai te deixar pra lá. Então, não adianta a gente querer manter um relacionamento com alguém e não seguir os parâmetros que essa pessoa estabelece, não respeitá-lo. Isso que fala, quando a Bíblia fala de temer ao Senhor, temor do Senhor, é sobre isso, é respeito. Ele tem parâmetros, ele estabelece parâmetros, critérios para um relacionamento com ele. E um dos critérios que ele estabelece é que ele seja considerado mais importante do que tudo aquilo que a gente faz. Seja coisas que nos trazem dor ou que nos trazem prazer. Então, não adianta. Se eu não entender esse critério, eu não vou ter um relacionamento com ele. E se eu não estou querendo atender ao critério, na verdade eu estou dizendo para mim mesmo, para Deus e para qualquer um que queira ouvir, que eu não quero ter um relacionamento com ele. Porque se eu quero ter um relacionamento com alguém, eu me enquadro nos parâmetros, eu me enquadro nos critérios e eu faço o que precisa ser feito para que o relacionamento aconteça. Então eu faço o que precisa ser feito para que o relacionamento aconteça. E aí então eu vou ter o privilégio, o benefício do relacionamento acontecendo. Entendeu? Então não tem para onde fugir. Se eu não quero ter um relacionamento, eu não terei. E se eu não quero ter por um tempo limitado aqui na Terra, que é o tempo limitado o meu tempo de vida, quem dirá pela eternidade? Só que o que acontece é o seguinte, na eternidade só existem dois futuros, a Bíblia só apresenta dois destinos possíveis. Ou uma eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade distante de Deus. A eternidade ao lado de Deus a gente chama de céu. A eternidade longe de Deus a gente chama de inferno. É só isso. É só isso. Então, como é que a gente define quem é que vai para um lado ou para o outro? Aqui na Terra, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com o nosso posicionamento diante da vida, diante de Deus, diante das pessoas. É só. Então, se você decidir pelos seus prazeres, pelos seus pecados, não se sinta ofendido. Você fez a sua escolha. Deus respeita a sua escolha. Agora você deve respeitar a escolha de Deus também, de não querer ter um relacionamento com alguém que não prioriza Ele. De não querer ter um relacionamento com alguém que está tão apegado àquilo que Ele mais abomina, porque o que Deus abomina não tem nada a ver, não é o homem. O que Deus mais abomina não é nem o diabo e os seus anjos. O que Deus mais abomina é o pecado, que inclusive o diabo e seus anjos estão entranhados. Por que não há salvação para demônios? O diabo para os seus anjos, para a gente, para os seus demônios, na verdade, né? Por que não há salvação para os demônios? Porque eles se apegaram de uma maneira eterna com o pecado. Eles cometeram um pecado num nível de consciência muito mais alto.
Eles decidiram, tendo conhecido a Deus de uma maneira que um ser humano jamais conheceria, eles decidiram de uma vez por todas não ter um relacionamento com Ele. Pelo contrário, se opuseram a Deus e tentaram criar uma rebelião para trazer todo mundo para o lado deles. Para criar um novo reinado à parte do reinado de Deus. Eles queriam assumir o governo, assumir o reinado de Deus, dar o golpe. E vocês acham que com esse nível de pecado, no nível de consciência deles, eles queriam voltar atrás? Claro que não, eles sabiam de tudo, eles estavam ali na presença de Deus fazendo tudo isso. Mas o pecado cega, né? E envolveu eles. Por isso que eu digo, o pecado, o inimigo mais mortal, o pior inimigo de todos, é o pecado. Como eu disse no vídeo anterior, que eu até postei, né? Que eu postei aqui um trecho, né, de uma live anterior, o pior de todos os inimigos é o pecado. Tem gente que pode achar que é o diabo, não é, é o pecado, porque até o diabo foi afetado pelo pecado. Até o diabo. O pecado é um inimigo tão mortal, tão destrutivo, tão terrível, sorrateiro, maligno, que até o diabo se tornou diabo, se tornou Satanás. Antes era Lúcifer, um anjo de luz, tão imponente, tão poderoso, tão confiável, respeitável. Ele caiu vertiginosamente pelo pecado. Então, entenda, se você quiser continuar vivendo na prática do pecado, não tem problema. E você pode não acreditar em nada disso do que eu estou falando, tá? Não precisa. Então, não se sinta ofendido. Se você não acredita nesse Deus, nessa Bíblia, ou dessa forma, não tem problema. Você só acredita numa coisa diferente de mim. Vive a sua vida. Se nos conhecermos, eu vou te amar do mesmo jeito como Deus te ama. E eu vou fazer o que tiver no meu alcance para te abençoar, para te amar, para me relacionar com você. São suas escolhas e eu respeito. Como eu também respeito as escolhas de Deus e Ele respeita as minhas. Eu não estou aqui para ficar apontando o erro de ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. Tá? Então, é só entender isso. Uma eternidade longe de Deus ou uma eternidade ao lado de Deus. É o que a gente está destinado a ter, pelo que a Bíblia diz. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Tudo bem, segue em paz, vai em frente. É a sua vida. Você escolhe no que você deseja acreditar. Isso é o que eu acredito. E eu não te acho melhor ou pior por causa disso. Você é um ser humano que tem valor. Eu gostaria que você estivesse acreditando como eu. Eu queria que você estivesse crendo como eu. Porque na minha percepção, na minha visão, no meu entendimento da vida, que é dado pelo que eu acredito na palavra de Deus e no Deus dessa palavra, o melhor caminho, na verdade o único caminho, é o que eu estou seguindo. A Bíblia apresenta que Jesus é o caminho. Então, eu acredito nisso. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Tudo que a Bíblia fala, né, é o que eu acredito a respeito da vida. Obviamente tem coisas que a Bíblia não fala e tal, não sei o que, mas isso daí é para outra live, né? Então, nesses casos do que a Bíblia não fala, a gente vai ver como se encaixa, qual é o respaldo bíblico para isso e a gente vai adaptar.